Boa tarde, pessoal. Hoje, começando a listinha das classes gramaticais, das nossas 10 classes gramaticais, a gente começa pelo substantivo, tá bom? Então, substantivo, a definição. Substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, diminutivo, normal e aumentativo. Substantivo. Toda e qualquer palavra que eu posso nomear. Coisas, a gente usa muito esse termo, falar em substantivo, coisas, fica feio, né? Mas a gente usa mesmo. Então, são coisas, tudo que eu posso nomear. Pessoas, objetos, lugares. Por exemplo, se eu vou viajar para algum lugar, esse lugar tem nome. Eu vou para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, substantivo. A mulher está grávida. A primeira coisa, a gente já escolhe o nome do filho. Substantivo, esse nome próprio. Se eu invento uma máquina e eu vou patenteá-la, eu tenho que ter um nome para essa máquina. Substantivo. Se eu vou abrir um comércio, eu vou dar um nome para o meu comércio. Se eu estou sentindo algo que está me apertando a garganta e eu estou assim, pensando numa pessoa, eu estou com saudade, né? Substantivo. Então, tudo isso é um substantivo, mas são coisas muito diferentes entre si. Por exemplo, eu tenho Rio de Janeiro, um substantivo, e eu tenho saudade, um substantivo totalmente diferente uma coisa da outra, né? Então, para não embananar as coisas, eu classifico os substantivos. Substantivos, eles são classificados, eu tenho 9 tipos de substantivo. 4 pares, né? Eles vêm sempre em duplas, então 2, 4, 6 e 8, e um solitário, que ele vem sozinho. Então, quando eu falo de substantivo, esse meu substantivo, ele pode ter 4 classificações até 5, nunca menos que 4. Pode ter 4 ou 5 classificações. Então, agora a gente vai conhecer as classificações, para saber quem é quem. Então, a primeira dupla, eu tenho aí o substantivo simples e o composto. Quem são os substantivos simples? O substantivo simples, ele é formado por apenas uma palavra, uma só. Então, ali ele fala assim, ó, são nomes que apresentam apenas um elemento formador, uma palavra, ok? Um radical. Exemplo, caneta, uma palavra, pau, flor, couve, água, cheiro, sempre uma palavra, substantivo simples. Segundo, composto. Composto não, enquanto simples é uma palavra, composto mais de uma, mais de duas, né? Então, ó, são os nomes formados de 2 ou mais elementos. Os exemplos aí, caneta, tinteiro, couve-flor, água de cheiro, né? Sempre mais de uma, ok? Então, aí nós temos o composto. Próxima duplinha. Comuns e próprios. Substantivos comuns, eu estou falando daquele elemento que ele é um substantivo comum no meio de vários outros iguais a ele. Então, olha aí, ó, nomeiam grupos de seres da mesma espécie. Por exemplo, jornal. É um jornal no meio de vários outros iguais. Um país, uma cidade, um animal, uma boca, beijo. Sempre comum, nada específico, nada especial. Já os próprios, que é a duplinha dele, eles nomeiam seres em particular. Aí eu já não estou falando de um comum, um simples no meio deles, eu estou falando de um em específico. E esse um em específico, ele recebe nome. Então, ele vem sempre em letra maiúscula. Ele é nome próprio. Então, nomes de pessoas, nomes de cidades, estados, de comércios, de escolas, sempre que for nome que estiver com letra maiúscula. Então, a chave para ver também a diferença entre o comum e o próprio é essa. Se ele estiver em letra maiúscula, estou falando do substantivo próprio.
Se ele estiver em letra minúscula, eu estou falando do substantivo comum, ok? Exemplos de substantivo próprio. Fortaleza, Salvador, Ceará, Brasil, América do Norte, e por aí vai. Bradesco, McDonald's, sempre que eu tiver nome, tá? Maria, José, ok? Próxima duplinha. Eu estou falando dos primitivos e dos derivados. Primitivo, eu estou falando da primeira palavra da língua portuguesa. Aquela palavra que não foi formada a partir de outra, ela nasceu daquele jeito. É a palavra original, né? Então, olha só, primitivos são os nomes que não derivam de outros. Por exemplo, dia, a palavra dia, ela começou assim, ela não veio de outra palavra. Noite, carroça, mar, água. Já os derivados, o oposto. Elas foram formadas a partir de outra palavra, tá? Então, olha só, derivados são os nomes formados a partir de outros. Exemplo, diarista veio da palavra dia. Noitada veio da palavra noite. Carroceiro, maremoto e aguaceiro. Então, são palavras que derivaram de uma outra palavra. Então, diferença entre primitivo e derivado. Primitivo, a primeira palavra, derivado veio a partir de outra. E a última dupla são os concretos e os abstratos. Quando a gente aprendeu, lá na escola a maioria aprendeu, como substantivo concreto, algo que a gente consegue pegar, né? Tocar. É o palpável, né? E o abstrato, aquilo que eu não consigo pegar, não é palpável. Isso não funciona, ok? Senão vou ter que ficar colocando exceção, não dá certo. Eu tenho que pensar de qual forma? Eu tenho que pensar que substantivo concreto, ele é um ser independente, ele não depende de mim para existir. Ele está aí. Por exemplo, eu tenho uma carta, um boleto. Eu tenho um boleto aqui na minha mão. Ele é concreto ou abstrato? Ah, ele é concreto. Mas por quê? Como é que eu tenho certeza que ele é concreto? Eu vou colocar esse boleto em cima da mesa. Ok. Vou sair da sala. Saiu todo mundo da minha sala. Ele vai desaparecer? Não. Infelizmente, não. Poderia, né? Ele não vai desaparecer. Por quê? Porque ele não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. Ele está aqui. Então, se ele continua, a gente usa a palavra perpetuar. Se ele perpetua, se ele fica aqui, ele é independente, então ele é concreto. Posso pensar da seguinte forma também. A partir do momento em que esse lindo boleto foi gerado, foi feito, saiu da maquininha lá. Ele sumiu ou ele continuou ali? Ele continuou, né? Ele perpetuou. Então, ele é concreto, tá? Já o abstrato é o oposto. Vocês já viram alguma saudade flutuando por aí sozinha? Ou uma tristeza fazendo companhia para essa saudade? Não. É necessário que exista um ser para ter a saudade, para sentir saudade. É necessário que exista um ser para ter essa tristeza, para sentir a tristeza. Então, depende da existência de um outro ser. Não vai funcionar sozinho, certo? Então, isso é ser dependente e independente. Independente, eu preciso que exista um outro ser. Por exemplo, a velhice. Ela existe sozinha ou ela precisa de algo ou de alguém para ser velho? Precisa, não precisa? Então, e ela depende de outro, ela independe não, ela depende de outro, ela é abstrata, tá? E por que é que eu falei para vocês que essa história do palpável ser concreto não funciona? O ar, tem ar aqui dentro. Se todos nós sairmos, esse ar vai sumir? Vai acabar? Não, né?
Ele continua aqui. Então, o ar a gente não pega, a gente não vê, porém, ele é concreto, porque ele é independente. Ok? O que a gente tem? Não, antes deixa eu ler uns exemplos para vocês aqui, ó. Concreto. Beija-flor, mulher, Deus, vento, alma. Exemplos de abstrato. Tristeza, cansaço, prazer, alegria, beleza, verdade, ironia. O que a gente tem de diferente nessa questão do concreto e do abstrato? Vocês viram ali no concreto a palavrinha Deus, né? Por que eu acho que Deus é concreto? Aí eu vou pegar todos aqueles entes religiosos, mitológicos, as fantasias, tá? Por exemplo, os religiosos, eu estou falando de Deus, dos anjos, as fantasias, fantasiosos, os mágicos, né? São, por exemplo, Branca de Neve, Bela Adormecida, o Super-Homem, Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, o Minotauro, sereias. Isso tudo, isso é concreto ou isso é abstrato? É concreto. Por quê? Vamos pegar um desses aí. O Papai Noel, por exemplo. Papai Noel, há muitos e muitos e muitos anos, não me pergunte quantos, em algum lugar, alguém criou a ideia do Papai Noel. Daquele velhinho, né, barbudinho, ele sofreu algumas modificações no percurso, mas... Se eu perguntar de lá para cá, se eu perguntar para você como é um Papai Noel, você vai me falar como é e quem é o Papai Noel. Você sabe. Então, na verdade, a ideia do Papai Noel, que nasceu lá atrás, é uma ideia perpetuada, ou seja, ela vai continuar para sempre. Mesmo caso os anjos. Eu vou olhar para você e vou dizer como é um anjo. A maioria das pessoas vai me dizer que tem asas, né? Alguns vão falar que tem um cabelo encaixadinho, esse tipo de coisa. Mas todo mundo sabe o que seria a figura de um anjo. Então, é uma ideia perpetuada, é uma ideia que começou lá atrás e que continua e vai continuar, e a gente vai continuar sabendo. Então, as ideias perpetuadas, elas são concretas, tá? Então, entraria como substantivo concreto, ok? E a gente tem um solitário aí na história, que não é par, que são os coletivos. São os nomes comuns que servem para designar conjuntos de seres de igual espécie. Então, substantivo coletivo é um conjunto de seres da mesma espécie. Tá? Então, exemplo, flora. Todas as plantas de uma região. É um conjunto de plantas. Flora. Tertúlia. Conjunto de pessoas amigas, muitas pessoas, muitos amigos juntos, uma tertúlia. Floresta, conjunto de árvores, muitas árvores juntos, uma floresta. Panapaná, é bonitinho esse, né? Um conjunto de borboletas. A biblioteca, conjunto de livros, ok? As abelhas, conjunto de abelhas, o que é? É um enxame, não é uma colmeia, tá? Em alguns lugares a gente encontra colmeia. Na verdade, colmeia é a casinha da abelha, seria um enxame mesmo, ok? Quanto ao gênero do substantivo, feminino e masculino. Quando eu tenho o substantivo biforme, ou seja, são substantivos escritos apenas uma palavra, né? E ele tem duas formas. Então, como é que eu vou separar? Eu tenho 3 tipos de substantivos biformes. Primeiro caso aí, epicenos. São substantivos de um só gênero que indicam o nome de certos animais. Pensem sempre, epicenos animais. Isso aí é a chave, tá? Para especificar o sexo, são utilizadas as palavras macho e fêmea. Então, primeiro, epiceno vai ser só para animal. Como eu vou diferenciar? Pela palavra macho, palavra fêmea. Então, vamos lá. Os exemplos. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Não existe crocodila. Então, é crocodilo macho e crocodilo fêmea.
Mosca macho, mosca fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Formiga macho, formiga fêmea. Nem sei se existe isso. Deve existir. Então, não são todas, óbvio. Quando eu tenho um gato, a fêmea é a gata, né? Mas quando eu estou falando nesse caso, eu vou acrescentar a palavra macho, a palavra fêmea. Então, falando de animais, epiceno, ok? Mais 2 tipos, são 3. Sobrecomuns. São substantivos, olha aí a parte importante, de um só gênero, que indicam tanto seres do sexo masculino quanto do feminino. O que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo que é uma mesma palavrinha, tanto para macho quanto para fêmea, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Tá? Aqui já não é animal, usei a palavra macho e fêmea, mas desculpem. Por exemplo, eu tenho exemplo aí, criança. Eu vou aplicar essa mesma palavra para o gênero masculino ou para o gênero feminino. Se eu disser a criança, como é que eu vou descobrir se é homem ou se é mulher? Eu vou ter que olhar o contexto. A história toda é que vai me dizer se é feminino ou masculino, tá? Vai ser a criança de qualquer forma, não vai mudar. É uma forma engessada. O indivíduo, não existe a indivídua, é sempre o indivíduo. A vítima, tanto faz para masculino ou feminino. A vítima será sempre a vítima. A criatura, mesma coisa. Não existe a criatura ou o criatura. A criatura, tanto faz para feminino ou masculino, ok? O que vai nos dar a direção vai ser o contexto mesmo. E o comum de 2 gêneros são substantivos que possuem uma só forma para o masculino e o feminino, mas permite a variação de gênero por meio de palavras modificadoras. Quando eu falo em palavras modificadoras, são palavras que vêm em geral antes, pode vir depois, no caso de adjetivo, pode aparecer depois, que vão aparecer ali acoplada a esse substantivo e que vão me dar ali a dica se é um feminino ou se é um masculino. São palavras que vão modificar o substantivo. Por exemplo, colega, se eu disser sem o artigo o ou a na frente, você saberia me dizer se colega é feminino ou masculino? Não. É necessário que eu tenha o colega ou a colega, né? O modificador aí, no caso, é o artigo. Eu poderia ter um modificador ali, um pronome, meu colega ou minha colega, tá? Eu poderia dizer colega estranha, um adjetivo, ou colega estranho, seria um modificador também, ok? Então, aqui nós temos o exemplo, o colega, a colega. Um estudante, uma estudante, meu fã, minha fã, ok? Então, temos 3 tipos de substantivo, de grau, de gênero de substantivo. Primeiro caso, epiceno, apenas para animais. Vou usar o macho e fêmea. Sobrecomuns, é aquela forma engessada. Será da mesma forma tanto para homem quanto para mulher, não há diferença, né? A criança, o indivíduo, a vítima. Comum de 2 gêneros, o que vai diferenciar é o que vem antes ou depois, não é o substantivo em si. Ele vai ficar daquela forma, ele vai ser, por exemplo, colega, que vai me dizer o que vem antes, ou colega, ou o que vem depois, colega estranho ou colega estranha, ok? O grau do substantivo. Aí nós já estamos falando de aumento e de diminuição, né? Então vamos dar uma olhada. Grau de substantivo. As flexões de grau do substantivo expressam o aumento, que é o grau aumentativo, e a diminuição, o grau diminutivo. O grau aumentativo também pode indicar um exagero, uma depreciação ou afeto, enquanto o grau diminutivo também pode indicar moderação, afetividade ou desdém. Por exemplo, livreco, estou falando de um livrinho sem importância, né? Menosprezei. Padreco e povinho, a mesma coisa. Eu
dei uma conotação pejorativa para isso. Já mãezinha, lindinha e maninha, aí já é uma expressão de carinho, né? Aí já é um outro lado. Então, eu posso usar esse grau de substantivo para modificar dessa forma também, ok? Quais são as formas? Primeira forma seria o analítico. Na forma analítica, acrescenta-se ao substantivo um adjetivo que dê indicação de aumento ou de diminuição. Então, quando eu modifico a palavra de forma analítica, eu acrescento um adjetivo. Então, um exemplo ali embaixo. O copo grande, aumentativo. Copo pequeno, diminutivo. Acrescentei o adjetivo grande ou o adjetivo pequeno. Pedra colossal, enorme, aumentativo, né? E minúscula, diminutivo, 2 adjetivos. Trabalho enorme e trabalho insignificante. Vaso enorme e o vaso fino. E o sintético, não. Aí eu não acrescento palavras, aí eu acrescento sufixos. O que são os sufixos? Ele vem acrescentado ao final da palavra, vem depois da palavra, ok? Prefixo antes, sufixo depois. Então vamos ver. De sala, eu acrescentei o inha para dar uma ideia de diminutivo. Salinha, o sufixo inha. Caderno, caderninho. Homem, homenzinho. Caneca, canecão, ideia de aumentativo. Dedo, dedão. Né? Então, o sufixo, enquanto o analítico a gente acrescenta um adjetivo para dar aquela ideia de mais ou de menos, aqui eu acrescento um sufixo. E aqui eu coloquei para vocês sufixos que mais aparecem, né, na língua portuguesa. Isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo. O aça, que é o caraça, aço, calhamaço, alha, muralha, uão, formigão, copão, cachorrão, pernão, dedão, uça, dentuça, né? Ideias todas de aumentativo. Isso aqui tudo é sufixo. Para o diminutivo, acho, riacho, um rio pequeno, ebre, casebre, eco, padreco, ejo, vilarejo, eto e eta, maleta, inho, menininho, inha, menininha, zinho e zinha, irmãzinha, e isco, chuvisco. Tudo isso é ideia diminuta, né? De diminutivos. Bom, o próximo vídeo de vocês vai ser o adjetivo e o artigo. Vão ser 2 no mesmo, tá? Por que eu comecei pelo substantivo? Quando a gente fala em classe de palavras, eu divido em 2 grupos, 2 de 5. O primeiro grupo, ele é encabeçado pelo substantivo, por isso eu comecei por aqui. Ele é encabeçado pelo substantivo por quê? Porque atrás dele eu tenho 4 classes gramaticais que só vão existir por conta dele. Eu tenho artigo, adjetivo, numeral e pronome. Não há sentido em ter, por exemplo, um artigo se eu não tiver um substantivo na história. Né? O meu artigo, falando bem rapidinho, o meu artigo seria o ou, a, uma. Por que ele existe? Se eu disser para você, estudante bateu aqui na porta, você saberia me dizer se eu estou falando de um homem ou de uma mulher? Não. É preciso que eu tenha o artigo o ou a para me dizer quem é que está aí. Então, essa é a importância do artigo. Ele vai me dar o gênero, ele vai me dar o número e ele vai me dar a definição, se é definido ou não. Então, não quero entrar muito fundo nele, porque na hora do videozinho dele vocês vão ver. Então, por aí vai. Dessa mesma forma, vai ser adjetivo, pronome, numeral. Se não houver o substantivo, não há o artigo. Não tem por que haver artigo. Então, nós vamos dividir esses blocos. São 2 blocos. Primeiro vem o substantivo, depois os 4
que vem anexados a ele, tá? Então, até mais, gente.